Capítulo 7 Autoconhecimento e Iluminação. Lord Krishna disse: Ó Arjuna, escuta com atenção como você poderá me conhecer como realmente sou, sem dúvidas nem angústias. Imerge sua mente em mim, toma o seu refúgio e escuta com o coração. Eu irei lhe ensinar tanto o autoconhecimento quanto a iluminação, como caminho enrendados e indissolúveis, e após haver compreendido, nada lhe restará de relevante para saber deste mundo. São pouquíssimos os seres que em meio às grandes multidões têm discernimento suficiente para buscarem a autorrealização. E mesmo entre esses poucos que iniciam o caminho, são ainda mais raros os que um dia chegam a me contemplar como realmente sou, face a face. A matéria, a consciência e o espírito. A substância elementar da minha natureza material se divide em 8 formas distintas: terra, água, fogo e ar. Então, éter, mente, intelecto e a consciência individual, o ego. Porém, além dessas formas da minha natureza material, há também a minha natureza espiritual, que lhe é superior. O espírito eterno que preenche, dá vida e sustenta todo o universo, ó Arjuna. Saiba que todos os seres surgiram e evoluíram de tais substâncias elementares. O Espírito Eterno, porém, é o único agente de criação e dissolução em todo o universo. Não há nada acima do Espírito Eterno, Arjuna. Tudo que há no universo é sustentado e preenchido por ele, assim como as pérolas de um colar são sustentadas pelo fio que as transpassa. Eu sou. Ó Arjuna, eu sou o sabor da água. Eu sou a luz do sol e da lua, eu sou a sílaba sagrada, eu sou o cântico dos símbolos sagrados e a harmonia dos sons que vibram no éter. Eu sou a virilidade dos homens, o suave perfume da terra e o esplendor do fogo. Eu sou a vida de tudo que vive, a yoga dos yogis e a santidade dos santos. Eu sou a semente eterna de todas as criaturas, eu sou a sabedoria dos sábios e o brilho da razão. Eu sou a glória dos gloriosos e a nobreza dos nobres. Eu sou a força dos fortes, livres de todos os apegos e paixões. Eu sou o amor puro que flui entre os seres e que não pode ser represado por lei alguma. Saiba, ó príncipe, que são 3 as qualidades da minha natureza material: a harmonia, a atividade e a inatividade, as quais também se manifestam como luz da bondade e da beleza, o desejo desenfreado da paixão e as trevas da ignorância. Todas elas, no entanto, emanam de mim. Todas elas dependem de mim, mas eu não dependo delas. Os seres humanos são iludidos pelos variados aspectos das 3 qualidades da natureza material. Assim sendo, eles ainda não me conhecem, pois eu sou eterno e moro acima da transitoriedade do mundo. Como vencer Maya? A transitoriedade das 3 qualidades da natureza material, no entanto, forma um véu ilusório muito difícil de ser vencido. Nós o chamamos de Maya. Somente aqueles que se dirigem a mim de coração e se deixam iluminar pela chama por detrás da fumaça da ilusão podem vencer facilmente o véu de Maya. Os tolos, os ignorantes e aqueles afogados em seus próprios charcos de pensamentos animalescos são incapazes de me buscar. Aqueles que admiram o vasto espetáculo da natureza, sem no entanto crer naquele que imaginou suas leis, são incapazes de me perceber. E finalmente, ó Arjuna, aqueles que deixaram a chama espiritual se apagar de seus corações e vivem plenamente no mundo material, esses são incapazes de me sentir. Os buscadores. Mas saiba, ó príncipe, que há 4 classes de seres que ainda se dirigem a mim: os aflitos e angustiados, os que buscam o autoconhecimento, os que buscam a bondade e os sábios que, já tendo experimentado a luz eterna uma vez, jamais se esquecem dela. Dentre eles, os sábios iluminados são os melhores, pois vivem unificados à minha luz e dedicam cada momento de suas vidas a refletir esta luz pelo mundo. Eles me amam acima de todas as coisas e eu os carrego com carinho junto a mim. E a minha luz jamais os deixará abandonados na escuridão. Todos eles têm a sua nobreza, e dia virá em que me encontrarão face a face. O sábio, porém, que me entrega a própria vida para que a minha vontade seja manifesta no mundo,
é como eu mesmo repousando em mim. É como eu mesmo buscando a mim. Após muitos renascimentos, após cada vida dedicada a tal sabedoria, o sábio iluminado me alcança e vive ao meu lado na eternidade. Assim, ele finalmente vê e compreende que tudo o que há é uma manifestação do Espírito Eterno. Tais seres são raríssimos neste mundo. Os demais, cujo discernimento é aturdido pelos mais variados desejos, são impelidos a buscar este ou aquele agente celestial, esta ou aquela divindade, com seus ritos e cerimônias específicos. De acordo com sua natureza, todos acham que procuram. No entanto, Arjuna, ainda que os seres humanos adorem as mais variadas divindades, as mais variadas imagens e as mais variadas doutrinas, eu observo somente o seu coração e sua fé. Aqueles que buscam minha luz através de espelhos e reflexos, contanto que busquem com fé no coração, terão tanto luz quanto forem capazes de absorver. Mas as conquistas adquiridas através da adoração das divindades e dos agentes celestiais são somente temporárias, ó príncipe. Saiba que aqueles que buscam somente os reflexos e as sombras viverão imersos a um mundo de sombras e reflexos, enquanto que aqueles que buscam a mim viverão imersos na luz original. O transcendente. Entre os seres, há muitos ignorantes incapazes de me conhecer como transcendente a todas as coisas. Eles creem que eu possa assumir várias formas ou habitar um único ser deste mundo. Pois saiba, ó Arjuna, que todas as formas e todos os seres emanam de mim, enquanto minha essência permanece oculta em tudo que há. Os ignorantes olham para as sombras projetadas pelas coisas e não me veem, pois eu sou a luz original e transcendente que ilumina o mundo desde a eternidade. Eu conheço todos os inumeráveis seres que existiram em eras passadas, assim como os que habitam os mundos do presente, e até mesmo os que ainda estão por vir a existir no futuro. Eu os conheço a todos plenamente. A minha mente os abarca inteiramente, mas não há mente que possa me abarcar. Os seres deste mundo vivem na ignorância devido à ilusão dos pares de opostos nascidos dos seus gostos e desgostos, do que desejam e do que temem. Mas não são todos, ó Arjuna. Há alguns poucos que conseguiram se libertar dessa ilusão da dualidade e de contraste entre os opostos. Esses me reconhecem em tudo o que há, e são firmes e constantes em sua vontade, seu amor e sua devoção. Esses que me tomam como refúgio, repousam em meu coração como recém-nascido no seio da sua mãe, se esforçam para finalmente se livrarem dos círculos de nascimento, velhice e morte. Assim, me reconhecendo como espírito que preenche tudo o que há, eles caminham para viver ao meu lado na eternidade. Esses que seguem constantes e inabaláveis em sua vontade de se unir a mim, enfim me reconhecem como o eixo em torno do qual gira a roda do tempo. É assim que para eles a hora da morte será a hora da unificação, então eles jamais deixarão de viver ao meu lado. Capítulo 8. O Espírito Eterno. Arjuna disse: Ó Krishna, o que é o Espírito Supremo e Eterno? Qual é a sua natureza? O que é o karma? O que são os seres mortais? Como pode o espírito lhes preencher? Como você pode habitar este corpo? E nós, que lhe dedicamos a vida, como iremos lhe reconhecer na hora da nossa morte? Lord Krishna disse: O Espírito Eterno é a essência de onde emanam todas as coisas, a alma das almas, a vida universal. A sua natureza se manifesta em todos os seres, na evolução de sua capacidade de cognição e consciência, e em seu desejo de se reaproximar do Eterno. O karma nada mais é do que um reflexo da ação criativa do Espírito, que faz com que os seres nasçam e realizem suas ações. Ora, para toda ação há uma reação, ó príncipe. É através da minha vontade que há toda esta geração e renovação perpétua de seres de formas. E, em realidade, eu mesmo também habito este corpo, assim como todos os demais. Atenta para este mistério, ó Arjuna, pois se todas as coisas não fossem formadas por minha substância, do que elas haveriam de ser formadas? A hora da morte. Aquele que, mesmo na hora da morte, mantém todo o seu pensamento em mim, irá se dirigir certamente para mim e mergulhar em minha essência. Disto não há dúvida. Aquele, porém, que pensa em qualquer outro ser, divindade ou agente celestial na hora da morte, irá se encaminhar diretamente a ele, pois o semelhante atrai o semelhante. Dessa forma, mantenha em mim o alvo de seus pensamentos e cumpra seu papel neste mundo, assim sendo, sem desviar o foco da sua mente e do seu coração,
certamente chegará o dia em que se encontrará finalmente ao meu lado. Com a mente resoluta e disciplinada pela prática constante da meditação, quem dedicar sua vida a me contemplar em tudo, ó Arjuna, um dia se unirá a mim na eternidade. Quem eleva sua mente e, preenchido de fé e de amor, pensa em mim, o onisciente, o ancestral dos ancestrais, o infinitamente pequeno e o colosso dos colossos, aquele que sustenta todas as leis naturais, o inefável, o inconcebível, a luz de si mesmo, aquele que tudo abarca e transcende, quem fecha os olhos materiais e me vê face a face com a visão espiritual, este deixa de sobreviver e inicia a verdadeira vida. Quem assim se despede do mundo, ó príncipe, também na hora da morte se torna imortal, pois deixa de viver no arco e vem habitar junto a mim no eixo. Agora eu quero lhe descrever em poucas palavras o caminho até o Espírito Eterno, que os Vedas chamam de o imutável. É este o caminho trilhado por todos aqueles que dominaram a si mesmos e domesticaram seus desejos, iniciando uma nova vida livre dos apegos e das paixões, dedicada inteiramente ao estudo e à contemplação da luz eterna que preenche a tudo. O caminho. Eis as instruções. Fecha bem as portas dos seus sentidos corporais. Domina o seu coração e concentra sua mente inteiramente no espírito que preenche tudo, inclusive seu próprio ser. Fica bem aí dentro, junto a mim, e não se deixe vaguear pelo exterior, nem se atrair por pensamentos estranhos, que não pertencem nem a você, nem a este momento sagrado. Se mantenha firme em seu propósito, repetindo a sílaba Aum, e imagina o quão vasto é o poder do Espírito que tudo cria, sustenta e renova. Dessa forma, trilhando dia após dia este caminho, dia virá em que terá se unificado naturalmente ao Eterno, ó Príncipe. Ó Arjuna, para o yogi que mantém sempre em mim o alvo de seus pensamentos e passa por este mundo sem se apegar a nada que é transitório, tal caminho deixa de ser complexo e tortuoso e se torna simples e prazeroso. É assim que, após haverem finalmente me alcançado, tais almas grandiosas não têm mais nenhuma necessidade de renascer neste mundo, já que não há mais nada que precisem aprender desta parte do caminho. É verdade que os andarilhos de todos os mundos estão sujeitos à miséria dos nascimentos, mortes e renascimentos, ó Arjuna. Aqueles, porém, que chegam até mim, não têm necessidade de retornar para um novo nascimento. Os ciclos da criação. Na manhã de cada dia de Brahma, todas as coisas são novamente imaginadas. Então, quando vem a noite, tudo retorna ao seu sono divino. Aqueles que possuem este conhecimento sabem que toda a criação passa por ciclos de surgimento e destruição. Toda essa multidão de seres que vemos neste mundo, ó príncipe, assim como todos os seres dos demais mundos, todos eles vêm à existência diversas vezes nos períodos de criação e desvanecem novamente, ciclo após ciclo, nos períodos de destruição. Há, no entanto, algo que existe além deste fluxo sem fim e impermanente de natureza material, o que chamamos de imanifesto e imperecível, aquele que transcende a tudo que existe no tempo, aquele que imagina todos os mundos e todos os seres, que conhecemos como Brahma. Aqueles que finalmente se reúnem com tal espírito jamais deixarão de viver unificados a ele na eternidade e já não terão nenhuma necessidade de renascer. Os dois caminhos para deixar o mundo. A substância essencial que preenche e dá vida a todos os seres e a todos os mundos, e através da qual todo o universo é formado e sustentado, pode ser compreendida somente pelas almas purificadas e desapegadas de tudo que é impermanente. Ó Arjuna, agora irei descrever os dois caminhos pelos quais podemos deixar este mundo. Num deles, ainda será necessário renascer. Já no outro, não haverá necessidade de retorno. Aqueles que abandonam este mundo com o fogo divino de amor crepitando em seus corações, iluminados pela luz da sabedoria, que em tudo reflete, chegam a encontrar o Espírito Eterno e a ele se unem. Estes não serão obrigados a renascer. Aqueles, no entanto, que deixam este mundo aturdidos pela fumaça de seus erros e se aventuram na mal iluminada noite da ignorância, não conseguem se levar além da lua e se veem presos às esferas terrestres. Esses se verão forçados a renascer. São, portanto, dois dos caminhos eternos do mundo. Um é claro, pleno de tranquilidade, iluminado pelo autoconhecimento e pelas práticas espirituais. O outro é escuro, cheio de angústia, sufocado pela ignorância e o apego à matéria. O
O primeiro permite que nos elevemos até as esferas de onde não é mais necessário retornar. O último não nos permite libertar dos grilhões da terra e nos obriga a voltar. O verdadeiro yogi, ó Arjuna, conhece ambos os caminhos, mas não perde mais nenhum dia de sua vida na vida da ignorância, e se dedica à via iluminada do conhecimento transcendente em todos os momentos de sua existência. E os frutos deste conhecimento, ó príncipe, são superiores a tudo que se pode ser alcançado pela mera leitura dos Vedas, pelos ritos e sacrifícios, pelo ascetismo e pela distribuição de esmolas. O verdadeiro yogi que caminha na trilha do conhecimento transcendente alcança a autorrealização e segue a passos largos para se juntar a mim na eternidade.